Ali na Vila Nova, aí eu fico lembrando o seguinte: cada amigo meu a gente tem uma história para contar e a história depois se repete. No caso da Dalila é interessantíssimo, porque a Dalila tinha um programa de auditório espetacular que bombava, era o único programa de sucesso fora da Rádio Nacional que botava gente em auditório. A Dalila dirigia esse programa quando eu tinha 18 anos. Na época eu tinha 16. E a Dalila teve a coragem de lançar um conjunto meu de dança em que eu era o coreógrafo, com 16 anos de idade. Ela lançou, me colocou como diretor do conjunto, que eu era garoto na época, e a gente chegou até a TV Tupi e a gente foi para o horário nobre pela mão da Dalila, porque a Dalila que lançou a gente, era a nossa madrinha e escolheu: você vai ser o cara que vai dirigir esse conjunto. E a gente foi, o conjunto eram 5 pessoas. Eu virei carnavalesco de escola de samba, o Itim virou mestre de sala, foi mestre de sala da Em Cima da Hora durante 10 anos, e o Satoca foi diretor de harmonia. Dos 5, 3 viraram grandes sambistas. Eu me incluo como grande aí. Baianinho na época já estava começando a escrever no bloco, porque a escola de samba ainda não existia. Quando foi fundada a escola de samba, eu já tinha 19 anos. Era Em Cima da Hora, que é a escola que eu sou precursor. Então dali a gente começou a fazer show como passista. O rock, a gente foi precursor do rock, porque a gente dançava swing e fazia dublagem para aparecer na televisão como movimento. E a Dalila foi a madrinha da gente foi um sucesso na época. Abandonei isso, fui ser oficial do Exército, e na época era totalmente proibido. Passado anos e anos, eu vim a ser presidente da Associação das Escolas de Samba, eleito, né? E a Dalila, então, precisava de alguém para patrocinar um programa para ela na Rádio MEC. Então, como a associação era proibida de patrocinar isso, eu patrocinei eu próprio e produzi o programa. Levei ela para a Rádio MEC, produzi, ela acabou se aposentando pela Rádio MEC e hoje está na Rádio Nacional. Hoje está na Rádio Nacional e eu tenho o maior prazer quando eu chego lá e ela fala: poxa, Ney Roriz sempre me deu força, Ney Roriz é o cara que me colocou, quando na realidade é o contrário. Ela que me colocou, incentivou nessa vida artística, nessa vida de cultura, que pra gente é um prazer ter uma amiga assim e contar uma história dessa. É uma troca, né? E tem mais, nós estamos do mesmo bairro praticamente, lá de Cavalcante.